Você já passou pela situação de ter um caso de benefício de aposentadoria especial ou de acidente do trabalho e ficou aí parado um bom tempo no seu escritório porque você não sabia bem como traçar a melhor estratégia? Eu sou Samuel Moura, advogado especializado em benefício de aposentadoria especial e acidente de trabalho. Possuo mais de 20 anos de experiência em exposição a agentes químicos e ruídos nocivos à saúde humana. E venho aqui no canal compartilhar com você um pouco da minha experiência na advocacia nesse ramo. O caso que eu vou trazer hoje aqui para a gente discutir é um caso em que uma pessoa quase perdeu o direito de se aposentar porque procurou um advogado que não tinha especialidade no assunto, que só o fez perder tempo, infelizmente. Mas vamos começar do início. Bom, o senhor João tinha feito um pedido de aposentadoria junto ao INSS, juntando todos os documentos que ele possuía, carteira de trabalho, o PPP emitido pela empresa. Mas esse pedido foi negado pelo INSS. Ele não conseguiu se aposentar. E tempos depois, aproximadamente 3 anos, ele fez novamente o mesmo pedido com os mesmos documentos. Só mudou a agência onde ele estava fazendo o pedido. Você sabe que existe uma crença entre os segurados de que fazer o pedido numa agência diferente pode dar um resultado diferente. E a gente que atua no ramo sabe que não é bem assim. Bom, depois da segunda tentativa dele, ele decidiu procurar um advogado. Mas ele não constatou se esse advogado tinha especialidade nesse assunto. Infelizmente não tinha. A questão foi simplesmente judicializada como estava no pedido original INSS e houve a negativa judicial. E aí o que acontece? O grande problema é que um dos pedidos judicializado teve coisa julgada e não poderia ser mais discutido. Foi então que, tempos depois, o senhor João me procurou por indicação de uma outra pessoa, já com pouquíssima esperança de resolver a questão dele. E eu observei que o grande problema dele não estava no pedido feito ao INSS. Também não estava numa judicialização da questão. O problema dele estava no documento emitido pela empresa, especificamente o PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. E qual era o grande problema do seu João? O problema dele era que se declarou no PPP um nível de exposição a ruído que, pela descrição do cargo, não tinha compatibilidade alguma. Estava exatamente assim no PPP. Na profissiografia, onde explica qual é a atividade dele, se descrevia que ele trabalhava numa esteira de fabricação de produtos. Uma esteira industrial, de fabricação de molas de caminhão. Já no outro campo do próprio documento, indicava uma exposição a ruídos com ruídos no nível de uma escova elétrica. Então não tinha compatibilidade do que ele fazia com o que se via no campo de exposição. Diante disso, a nossa estratégia foi resolver o problema na fonte para que não tenha nenhum tipo de complicação no pedido. Pois bem, a gente decidiu usar meios diferentes do convencional para alcançar um resultado diferente do convencional. Foi então que a gente agendou com a própria empresa uma reunião com o responsável pela segurança industrial para discutir a questão. Fomos recebidos pela empresa e aí a experiência acaba falando um pouco mais alto desses momentos. Só ao passar no caminho para a sala de reuniões, a gente já percebeu que o ruído do ambiente ao lado não tinha possibilidade alguma de ser somente aquilo que estava no PPP. Foi esse o argumento principal utilizado, inclusive, na conversa, o que, na verdade, foi até bem recebido. E a gente, depois de 2 semanas de discussão a respeito, a empresa entendeu que deveria retificar o PPP. Não foi necessário uma ação trabalhista aí, que também caberia. E esse PPP foi resolvido e a declaração pulou de 70 e poucos decibéis para 105 decibéis, que era o nível de exposição real medido ali em conjunto com a empresa. Então, o que a gente vê de um caso desse? Às vezes nós, advogados, estamos presos à formalidade de um processo judicial, como se isso fosse realmente a solução, mas muitas vezes a solução ela vem por um meio não convencional, como foi o caso do senhor João nesse pedido de aposentadoria. Nós conseguimos, com um documento novo, reverter um dos pedidos negados pelo INSS e garantir os atrasados dos últimos 5 anos e uma aposentadoria hoje digna para que ele viva com o direito dele. Essa era a experiência que eu queria compartilhar hoje com você, que até mesmo no caso de aposentadoria, principalmente quando envolve o tempo especial, o ideal é a gente pensar um pouco fora da caixa, para conseguir achar soluções que realmente atendam ao direito do nosso cliente.
Bom, se você gostou do formato desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui, especialmente dizendo qual foi o ponto dele que mais te chamou a atenção.